sobrecarregado, que não quer, irmão, viver livre daquilo que nos traz a canseira, a fadiga. E Jesus disse, eu vos aliviarei. O que eu acho interessante, igreja bendita do Senhor, é que ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Ei, o que eu acho interessante, igreja bendita do Senhor, é que descanso nessa terra não existe. Descanso só existe em Jesus de Nazaré. O homem pode procurar o médico, o homem pode procurar a solução, o homem pode procurar, irmão, resolver a sua causa. Mas Jesus, ele disse, sem mim nada poderei fazer. Porque a igreja bendita do Senhor, Jesus, ele nos diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados. Quando ele diz isso, irmão, ele está fazendo uma chamada no povo que vivia, irmão, sobrecarregado. O que eu acho interessante, igreja, é que hoje nós pregamos essa palavra e tem pessoas, irmão, que não estão mais nem sair para o arrependimento da humanidade. João Batista, quando ele pregava em Mateus, no capítulo 2, no verso 3 em diante, ele diz da seguinte forma. João Batista, ele pregava e dizia, endireitai os vossos caminhos e andais, endireitai os vossos veredas e andai no caminho do Senhor. O homem sem Deus, o vivente sem Deus, a Bíblia diz que andamos numa vareda, mas o caminho certo é o de Deus. Quando João Batista diz, endireitai as vossas veredas, rapaz, e andais no caminho do Senhor. Já em 11:28, Jesus disse, vem de mim, ele chama. Às vezes tem pessoas, irmão, que dizem, eu não gosto de assistir culto porque os crentes chamam. Eu não gosto de assistir culto porque os crentes aperreiam, os crentes perturbam. Mas no versículo 11:28, o próprio Jesus, ele dava uma ordem e dizia, vem de mim, rapaz. Ele chamava. O que eu acho interessante é que quando ele foi chamar Tiago e João, e ali, irmão, Zebedeu estava remendando as redes, lavando as redes. E o que eu acho interessante é que ele agora chega para Tiago e João e diz, rapaz, vende, segue-me. A Bíblia diz, irmão, que eles deixaram o pai, deixaram o trabalho e seguiram a Cristo. O que eu acho interessante, irmão, é que quando Jesus chama Pedro, Pedro também estava a trabalho. Pedro era homem, irmão, que não era terreno. Pedro gostava de andar no mar. Pedro era pescador. Por que, irmão, Pedro era pescador? Porque Pedro, ele era analfabeto. Pedro, ele não tinha letra. E no tempo até passado, pela lei judaica, quem, irmão, não conhecesse os 5 livros da Bíblia Sagrada, os primeiros 5 livros, irmão, eles eram excluídos, eles eram esquecidos, eles eram as pessoas, irmão, porque era sem letra. E você vê, irmão, que a maioria de pescador são pessoas sem letra. E Pedro, ele se ocupou em pescar. O que eu acho interessante é que Jesus, irmão, agora pega Pedro, tira de dentro do mar, e ele agora, irmão, vai colocar sobre o solo. Pedro vivia dentro do mar pescando. E Jesus, quando chama Pedro, a Bíblia diz, irmão, que Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, tu és pescador de peixe, mas hoje eu te farei pescador de alma. Glória a Deus. Glória a O Deus. chamado de Pedro, irmão, é para resgatar a vida humana. Graças a Deus. E quando Jesus, irmão, ele nos chama, alguém pode até dizer assim, o arrependimento. Ei, tem pessoas que confundem o arrependimento com sentimento. Arrependimento é algo fraternal. Arrependimento, irmão, é algo consciente. É algo de cobrança, irmão, da sua própria carne, dos seus próprios deleitos, das suas próprias concupiscências. Arrependimento não é, irmão, a mesma coisa de sentimento. Tem pessoas que fazem o mal aqui e se acha tão culpado que diz, eu me arrependo. Eu me arrependo. Mas se você analisar, malmente depois pratica a mesma coisa. E Jesus ele disse que aquele que se arrepende, ele jamais voltará a praticar o mal. Aleluia. Então o arrependimento é algo fraternal. O sentimento sempre vai sendo cobrado. Se falamos algo errado, ali, irmão, por quê? Lá em João, nas epístolas, Jesus, irmão, ele agora fala com João e diz assim, olha, filhinho, se o teu coração te condena, lembra que maior é o Criador. Nós temos um tribunal, irmão, que nos condena, que nos cobra, nos corrige, é o nosso coração. E Jesus disse, se o teu coração te condena, lembra do Criador. O coração, se é um pedaço desse tamanho,
está condenando o corpo inteiro, não imagine quem criou o corpo e o coração. Eita, agora. Nós temos, irmão, que ter uma análise em nossa vida, que precisamos se reconciliar com Cristo, precisamos endireitar nossas veredas e andar no caminho do Senhor. Por quê? O arrependimento, irmão, é algo grande. Eu acho interessante que quando Jesus andava na Galiléia, a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, a Bíblia diz que Jesus brandava a voz para a humanidade, para todo mundo daquele lugar, e dizia, se arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Para chegar ao reino de Deus tem que ter um arrependimento. Para chegar ao reino de Deus, irmão, nós temos que reconhecer em si próprio. Eu acho interessante que quando o rei botou João Batista na cadeia, que era para arrancar a cabeça de João Batista, a Bíblia diz que no dia que João foi preso, lá em Marcos capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz, irmão, que Jesus ia passando. E quando o povo disseram que João estava preso, Jesus disse, o que tenho eu com ele? Jesus não quis nem conversa. Mas Jesus começou a pregoar e dizer, o tempo está próximo. Se arrependeis, porque é chegado o reino de Deus. Crê no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, é preciso que nós cremos nesta palavra. Alguém, irmão, às vezes condena um, condena outro. Alguém pode olhar para uma pessoa, irmão, e dizer, aí não tem mais jeito. Não, aí nem Deus quer. Ei, é mentira do adversário. Eu quero, irmão, ele dizer uma coisa, não tem problema nessa terra, na vida humana, que Deus não resolva. Tem pessoas que às vezes uma pessoa praticando algo, ou usando droga, ou bebendo, ou fazendo algo desagradável a Deus, entrega nas mãos do diabo, ei. Tem pessoas que olham para uma pessoa, irmão, às vezes fazendo algo transgredor, aí diz que está no inferno. É mentira, irmão. O inferno não foi feito para homem, não. O inferno não foi feito para a humanidade, não. O inferno, irmão, foi feito para o nosso adversário, Satanás, a besta, o falso profeta e os filhos da desobediência. A Bíblia diz que o céu foi preparado, foi para o homem, o céu foi preparado para a mulher, foi para a humanidade. Deus preparou um céu para nós. Agora, irmão, o que é que precisa? É nós se arrepender, reconhecer o sacrifício da cruz. Aleluia, Deus. O sacrifício que Jesus fez por nós. Porque Isaías, irmão, quando ele vai falar no capítulo 53, no livro de Isaías, o Senhor diz, aleluia, que Jesus, irmão, ele ia resplandecer, ele ia ser entregue como carneiro mudo nas mãos dos matadores. Ele tomaria sobre si as nossas transgressões, a nossa culpa, a maldição que era sobre nós, ele tomava sobre si. Mas ele não ia murmurar, não ia abrir a sua boca para questionar nada. Isso aí, irmão, se cumpriu. Você sabe por que que hoje você sorri? Porque Jesus chorou. Você sabe por que que você vive hoje? Porque Jesus morreu. Você sabe, irmão, por que, aleluia, que hoje nós temos as bem-aventuranças de ter um encontro com Deus ao céu? Alguém disse, irmão, que nós humanos não vamos para o céu, vamos para onde? A Bíblia diz que Deus criou o céu para nós. Agora nós temos que se preparar. Jesus, ele diz em João capítulo 14, ele disse, eu vou para o Pai, e eu voltarei. Quando vos se preparar, eu voltarei e levarei para onde eu estiver, vocês estão comigo. Glória a Deus. Ei, Jesus, ele fez uma promessa de voltar à terra e vir buscar uma igreja, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. É necessário que você se encaixe, que você procure estar preparado na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O arrependimento depois da morte não adianta. A Bíblia fala do arrependimento depois da morte. Alguém se arrependeu, irmão? Irmão Cis, como é que a pessoa se arrepende depois da morte? Eu vou lhe dizer uma coisa. Não adianta orar depois da morte. Não adianta clamar, não adianta fazer sacrifício algum. A Bíblia diz, irmão, lá em Hebreus, verso 9 e 17, diante o Senhor diz assim, como está ordenado o homem morrer uma vez só. Como está ordenado o homem morrer uma vez só. Após a morte,
segue-se o juízo. Ei! Depois da morte não tem arrependimento, não tem oração, não tem clamor, não tem reza, não tem nada. Eu dou um exemplo. A Bíblia fala em Lucas capítulo 16, no versículo 19, não sei se alguém já conhece essa história, já tem ouvido, mas tem, que é muito conhecida. A Bíblia diz no capítulo 16 de Lucas, verso 19 em diante, que existiam dois camaradas sobre a terra. A Bíblia fala de Lázaro, o mendigo, e o rico. Olha como não tem irmão, oração, não tem pedido, não tem arrependimento depois da morte. O que eu acho interessante é que aquele rico era ruim. Aquele rico, ele era muito mau. Mas tinha um mendigo, Lázaro, que ele mendigava da mesa do rico. E diz a Bíblia Sagrada que aquele mendigo, Lázaro, morre. E o anjo do Senhor colheu Lázaro por seu de Abraão. E a Bíblia diz que dias depois morre-se o rico. O rico massacrava Lázaro e o humilhava. Mas a Bíblia diz, irmão, que quando o rico morreu, ele foi para um lugar de tormento por nome Hades. Hades significa inferno. É a Bíblia que diz. E o que eu acho interessante é que quando o rico chega no Hades, no lugar de tormento, ele agora olha adiante, ele vê o descanso de Lázaro no céu de Abraão. Olha como não vale a pena arrependimento. Não vale a pena. Aquele homem se arrependeu de uma tal forma de ser ruim sobre a terra. Aquele homem se arrependeu de ser tão ruim, de não fazer o bem a ninguém sobre a terra. O que eu acho interessante, irmão, é que aquele rico, quando ele olha lá para Lázaro, ele diz: Pai Abraão, Lázaro estava no céu de Abraão, Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo, colocar sobre a minha língua, para refrigerar a minha alma. Glória a Deus, aleluia. O que eu acho interessante, irmão, é que Abraão diz assim: olha, nem Pedro pode ir para aí, nem tu pode ir para cá, porque entre nós tem um abismo. Irmão, teve um arrependimento no rico na mesma hora que ele ouviu isso. Você sabe o que foi que o rico disse? Você indo ler no capítulo 16, versículo 19 adiante, o rico diz assim: Pai Abraão, quero te pedir um pedido, um favor. Pois manda que entre vocês aí, alguém desça sobre a terra, porque eu tenho 5 irmãos, não podia ser bom esses irmãos, deveria ser ruim também. E aquele rico diz assim: o senhor manda entre vocês aí alguém descer para pregar para os meus 5 irmãos, para ele não vir para um lugar de tormenta onde eu estou. Ele já estava arrependido e não queria que os irmãos fossem para onde ele estivesse. Mas o que eu acho interessante, irmão, é que Abraão diz assim: olha, lá sobre a terra tem Moisés e os profetas. Se eles não crerem neles que estão vivos, quanto mais se descer um morto aqui. Igreja, alguém pode até abrir a boca ou já ter dito: no dia que Deus falar comigo, eu aceito Jesus, eu vou ser crente. Ei, filhos e filhas, quero te dizer uma coisa nesta noite. Deus fala a respeito dos profetas. Aleluia. Deus fala ainda pela humanidade sobre a terra. Arrependimento é reconhecimento, irmão. É ser grato a Jesus. Porque eu quero te dizer uma coisa, filho. Nós só vamos para o céu se nós quisermos. Não tem esse negócio não. Do camarada dizer assim: não, eu vou de qualquer jeito não vai. Nós só vamos se quiser. Por quê, irmão? Eu acho interessante que lá em Deuteronômio, Moisés, quando escrevia o livro de Deuteronômio, ele dizia, o Senhor falando dizia assim: obrigado. O Senhor falando dizia assim: olha, eu fiz as trevas, eu fiz a luz, eu fiz a paz, também fiz a guerra. Glória a Deus. Olha, eu fiz a maldição e a benção. Aí, irmão, ele olhando, Moisés escrevendo o livro de Deuteronômio, e o Senhor fala e diz assim: agora vocês, o que é que vocês escolhem? Ele disse que faria tudo. Fez as trevas, fez a luz, a bênção e a maldição. E vocês, o que é que escolhem? Irmão, muitas das vezes nós escolhemos, tomamos uma decisão precipitada,
Porque nós não conhecemos a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que errais a nação, o povo, por não conhecer as Escrituras. Eu quero te dizer, senhores e senhoras, é necessário que nós entre no propósito de Deus. Confessar Jesus, irmão, não é mudar de religião. Confessar Jesus é você dar um passo. Por quê? Jesus, ele disse que nós somos como ramo. Ramo tem que estar na videira. Você vê que lá em João capítulo 15, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. Ele mostrando para a igreja, para o povo. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Lá em João capítulo 15 ele diz. E vocês são o ramo, rapaz. Se o meu pai é o agricultor, ele vai cuidar, vai zelar para que vocês dêem bom fruto. Porque o ramo que não tiver em mim vai ser lançado no fogo. Isso aí, irmão, foi uma resposta que Deus deu para um povo que não queria ter uma comunhão, não queria se ligar a Jesus. E ele falou, vocês são ramo. Mas se tiver em mim vai dar bom fruto. Mas se não tiver... Por isso que ele agora, irmão, no capítulo 10 de João, ele diz, eu sou o bom pastor da sua... a vida pelas suas ovelhas. Porque o ladrão só veio matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. O que eu acho interessante é que quando ele fala no capítulo 10, ele viu um povo que ainda não tinha comunhão com ele. Aí no capítulo 10 de João, no verso 16, ele diz assim, aí tem outras ovelhas que não estão nesse obrisco, mas me convém ter com eles, para que eles tenham um pastor. Ei, Jesus estava falando de um povo que ainda não estava congregado com ele, não estava caminhando com Cristo. Aí o que eu acho interessante, igreja bendita do Senhor, sabe o que é? É que agora ele dá uma decisão para chegar a Deus. Ele disse, eu sou a porta. E ninguém vai ao Pai se não passar por mim. É, irmão, você para chegar ao céu tem que ir até o sacrifício do Calvário. Você para ir ao céu tem que reconhecer que Jesus padeceu. Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia para lhe dar vida e vida com abundância. O que eu acho interessante é que Jesus, em Romanos, Paulo vai escrever uma coisa preciosa. A Bíblia diz que lá em Romanos, no capítulo 8, Paulo dá uma resposta para todo mundo. Condenação existe? Existe. Existe condenação. Mas Paulo ele dá uma resposta para livrar o povo. Por quê, irmão? Capítulo 8 de Romanos, ele diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que anda segundo o Espírito e não segundo a carne. Porque a carne, irmão, é a lei do pecado. Por isso ele diz, nenhuma condenação é. Quero te dizer, igreja bendita do Senhor, existe uma condenação, vai ter condenação sim. Alguém pode até dizer, rapaz, eu vou direto para o céu. Outro pode dizer, não, vai não. Mas eu quero dizer uma coisa, filho. Todos nós vamos ser julgados. Segundo os Coríntios, capítulo 5, no versículo 10, a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Lá em 2 Coríntios 5 e 10. É verdade. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para dar conta dos nossos atos que praticamos no nosso corpo. Ei, as obras que nós fazemos é mal. Muitas das vezes, irmão, nós não conhecemos a palavra e nós faz algo ruim. Tem pessoas, irmão, tão, irmão, falta de conhecimento que diz que o inferno não existe, Manici. Tem pessoas que dizem, não, o inferno é aqui mesmo. Não, o inferno fosse aqui, ia ficar. Eu acho bom, tá aqui. E eu queria lá ficar no negócio. Inferno, o pessoal diz, não, não existe inferno, não. Existe. Eu mostro dentro da Bíblia Sagrada como existe inferno. Existe. Por quê? Provérbio, você vai ver, capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz que com nossos pés nós caminha para a sepultura, mas com as nossas obras nos conduz ao inferno. Maravilha. Existe inferno. É preciso que nós deixemos as más obras para que nós se conduza ao céu. Aí eu acho interessante que o salmista escrevendo no Salmo 9, no versículo 17,
Ele diz que o inferno está preparado para uma nação e um povo que esquece de Deus. Ei, nem tem inferno. O negócio é que o povo pensa que o inferno não existe, o inferno é real, assim como o céu. Aleluia. É, igreja. O que eu acho interessante, que agora, irmão, também tem um livramento para nos livrar do inferno. Alguém pensa que porque existe inferno não é obrigado, não é não. Não é obrigado ninguém para o inferno. Porque a Bíblia diz que com seus pés caminha para a sepultura e as obras para o inferno. Mas você vê, Provérbios no capítulo 15 e no versículo 24, ali o grande homem de Deus, quando escreve, ele livra para quem acredita e quer se livrar. Capítulo 15, no versículo 24, irmão, de Provérbio, ali a palavra de Deus está dizendo, dizendo o quê? Há um caminho para o sábio. Olha, há um caminho para o sábio que é para cima, que evita do inferno que é embaixo. Camarada que é sábio, quer se evitar do inferno, então é para cima, nós temos que caminhar. Por isso que em Romanos capítulo 12, verso 9, o Senhor diz assim, inclinais, o Senhor diz assim, ó, não se conformei com as coisas desse mundo, mas buscais a de cima, para onde está nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, para nós se arrepender, para nós, irmão, se inclinar para a salvação, nós não temos idade. A pessoa pode ter 100 anos, para Deus, o espírito, a alma é como um recém-nascido. A nossa carne se padece, mas o espírito continua a mesma coisa. Às vezes nós falamos, irmão, para uma pessoa aceitar Jesus, a pessoa ignora. Me diga uma coisa, Jesus, Filho de Deus, ele tinha motivo para se entregar a Deus? Tinha não, né, irmão? Porque já era Filho de Deus. Ele tinha motivo para entregar a alma, o espírito a Deus? Não tinha não. Mas Jesus, quando ele está na cruz do Calvário, que está, irmão, acabando o sacrifício, está consumando a obra, ele se entrega. Ele diz assim, eis que entrego o meu espírito. Ele se entrega. É necessário que nós se entreguemos a Jesus, pessoal. Faça uma confissão. Ah, irmão, tem pessoas que às vezes até maquinam na mente, no coração, e diz assim, o meu coração é muito bom. O meu coração é bom. Não existe coração bom se Deus não trabalhar nele. Lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 21, a Bíblia diz que o coração do ser humano, ele maquina o mal desde criança. Desde meniníssimo. Foi o Senhor que disse, o coração do ser humano é ruim. Ele diz, não, meu coração é bom. O resto, rapaz, a Bíblia não contradiz. 8:21, o Senhor está indo com o coração do ser humano é mal desde criança, e você pode ver. Pode pegar uma madeira de mingau, coisa mais gostosa do mundo, bota no canto e acende uma vela, solta o menino no meio da mamadeira da vela que ele corre para a vela. O coração é ruim para inclinar rápido no pé. Você pode, irmão, botar um menino dentro de uma sala, abrir a porta da cozinha e a do quintal onde passa carro. O negócio dele vai correr para a estrada. Não é para quintal brincar, não. É o coração, a inclinação. Por isso que Deus quer nos preparar, irmão, para nós ir ao céu. Alguém pode até abrir a boca e dizer assim, e o povo do tempo do começo do mundo? Porque Jesus apareceu agora. Jesus apareceu 2000 anos atrás. E o povo? Aquele povo que morreram no dilúvio, aquele povo que morreram no tempo de Abraão, de Jacó. Ei, se preocupe não, igreja, com esse povo não. A Bíblia diz que quando Jesus desceu à sepultura, ele passou 3 dias no ventre da terra. Passou 3 dias no ventre da terra. Aquele povo do tempo de Noé,